A porta da vila rangeu suavemente ao ser empurrada, e Ricardo de Almeida parou no limiar, o coração acelerando de forma inexplicável. Ele chegara mais cedo do avião privado, sem avisar ninguém, querendo apenas o silêncio da sua casa em Cascais depois de mais uma semana exaustiva em reuniões em Londres. Mas o que viu no terraço, banhado pela luz dourada do fim de tarde, fez o mundo parar. Tiago, o seu empregado doméstico de 28 anos, estava sentado numa cadeira de jardim, com o pequeno Miguel aninhado no colo. O menino de 5 anos, filho de Ricardo, chorava baixinho, o rosto enterrado no peito de Tiago. E Tiago? Tiago embalava-o com uma ternura que Ricardo nunca vira igual, uma mão nas costas da criança, a outra afagando os cabelos escuros, murmurando palavras suaves que o vento levava embora. Está tudo bem, pequenino. O pai vem já, prometo. Ricardo sentiu um aperto no peito. Porque aquela cena o perturbava tanto. Tiago era eficiente, discreto, sempre impecável no seu trabalho há 2 anos. Mas ali, com Miguel nos braços, parecia natural. Demasiado natural. E o modo como Tiago olhava para o menino, com olhos cheios de uma dor antiga, como se compreendesse o choro melhor do que ninguém. Ele devia ter-se anunciado, mas ficou ali, oculto pela sombra da porta, observando. Miguel, que raramente se deixava consolar por ninguém exceto a avó distante, agora acalmava-se aos poucos, os soluços diminuindo. Tiago beijou a testa da criança com uma delicadeza que fez Ricardo engolir em seco. Quem era este homem, realmente? Porque Miguel procurava refúgio nele, e não no pai. A mente de Ricardo fervia. Ele era o bilionário intocável, dono de impérios imobiliários que se estendiam de Lisboa ao Algarve, viúvo há 4 anos, desde que a esposa morrera num acidente de carro. Criara Miguel sozinho, ou melhor, com uma legião de empregados e tutores. Mas nunca se aproximara tanto do filho. O trabalho, as viagens, a solidão que ele disfarçava com festas e aquisições. Eu dou-lhe tudo, pensou, mas a voz interior sussurrava, tudo exceto tempo, tudo exceto amor. Tiago ergueu o olhar nesse momento, como se sentisse a presença. Os seus olhos castanhos encontraram os de Ricardo através do vidro, e por um instante, o ar pareceu carregado. Surpresa, culpa, algo mais profundo. Tiago corou ligeiramente, mas não largou Miguel. Em vez disso, apertou-o mais, protetor. Ricardo entrou finalmente, a voz rouca. O que se passa aqui? Tiago levantou-se devagar, passando Miguel para os braços do patrão. O menino agarrou-se ao pai, mas os olhos ainda vermelhos procuravam Tiago. Ele teve um pesadelo, Sr. Ricardo. Acordou a chorar e veio ter comigo. Ricardo anuiu, mas o olhar fixava-se em Tiago. Havia algo nos traços dele, a mandíbula suave, os lábios cheios, o corpo esguio mas forte, que sempre o inquietara, sem que soubesse porquê. Ou talvez soubesse, e negasse. Naquela noite, enquanto Miguel dormia no quarto ao lado, Ricardo não conseguia descansar. Sentado no escritório, com vista para o mar agitado, revivia a cena. Porque sentira ciúme. Ciúme de ver o filho tão ligado ao empregado. Ou ciúme daquela ternura que ele próprio nunca soubera dar. Tiago batera à porta mais tarde, trazendo um chá. Precisa de algo, senhor. Ricardo observou, senta-te um momento. Tiago hesitou, mas obedeceu. O silêncio esticou-se, tenso. Tu gostas muito do Miguel, não é? Tiago baixou os olhos. Sim, senhor. Ele é uma criança especial. Precisa de carinho. E tu dás-lhe? Não era uma pergunta. Tiago corou novamente. Tento. Sei o que é sentir-se sozinho. Ricardo inclinou-se para a frente. Porquê? Conta-me sobre ti, Tiago. Quem és tu, realmente? Tiago respirou fundo, o coração martelando. Ele viera do interior, de uma família conservadora no Alentejo, fugir aos 18 anos depois de ser rejeitado por ser gay. Viver em Lisboa, lutara por empregos, esconder a sua orientação para não perder o melhor que tivera. E Miguel? Miguel lembrava-lhe o irmão mais novo que deixara para trás. Eu cuido dele porque o amo como se fosse meu, confessou por fim, a voz tremendo.
mas sei o meu lugar. Ricardo sentiu um choque. Gay. A palavra ecoou na mente dele, trazendo memórias reprimidas da juventude, de olhares fugidios a internados, de desejos que sufocara com trabalho e casamento conveniente. Não tens de esconder nada aqui, disse Ricardo, surpreendendo-se a si próprio. Mas Tiago sorriu tristemente. Em Portugal, as leis protegem, mas as pessoas. Nem sempre. Naquela noite, Ricardo deitou-se pensando em Tiago, no modo como ele embalara Miguel. E pela primeira vez, questionou a sua própria solidão. Quem precisava realmente de ajuda? O filho órfão de mãe? O empregado rejeitado? Ou ele próprio, preso numa vida vazia? Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo cancelou viagens, passou mais tempo em casa. Observava Tiago com Miguel, brincadeiras no jardim, histórias antes de dormir. E sentia algo crescer dentro dele, admiração, atração, medo. Uma tarde, Miguel perguntou: o Tiago pode ser o meu segundo pai? Ricardo gelou. Tiago, ouvindo da cozinha, parou, o prato escorregando-lhe das mãos. O conflito começava. Ricardo lutava interiormente, o que diria a sociedade, a família conservadora, os negócios. Mas o coração sussurrava outra coisa. Tiago, por seu lado, atormentava-se. Amava Miguel, e talvez, sem admitir, amasse Ricardo. Mas um empregado gay com um bilionário viúvo? Impossível. Os dias em Cascais tornaram-se uma dança delicada de olhares roubados e silêncios carregados. Ricardo inventava desculpas para ficar em casa, alegando fadiga das viagens, mas a verdade era outra: queria ver Tiago, queria compreender aquela atração que o consumia como fogo lento. Tiago sentia-o. Cada vez que os seus olhos se cruzavam, o ar ficava denso. Ele cuidava da casa com a mesma dedicação, mas agora com um tremor nas mãos quando Ricardo passava perto. Bom dia, senhor, dizia, a voz baixa, mas o coração gritava outra coisa. Miguel era o elo. O menino, intuitivo além da idade, puxava os dois juntos. Vamos ao jardim os três, pedia, e Ricardo cedia, sentando-se na relva enquanto Tiago empurrava o baloiço. Riam, e nesses momentos, Ricardo esquecia o mundo lá fora. Mas o conflito interior devorava-o. À noite, sozinho, Ricardo revivia memórias antigas. Na universidade em Coimbra, conhecera um colega, João, com quem partilhara noites de confidências. Fora o seu primeiro beijo, escondido, cheio de culpa. Depois, o medo da família, dos negócios, levaram-o a casar com Ana, uma mulher bela e compreensiva. Amar-a, à sua maneira, mas nunca como desejara amar livremente. Eu traí-me a mim próprio, pensou, o peito apertado. E agora, aos 42 anos, com um império construído sobre negações, via em Tiago um espelho daquilo que poderia ter sido. Tiago, por sua vez, lutava com demónios próprios. Nascera em Évora, numa família católica rígida. Aos 16, apaixonara-se por um rapaz da escola. Quando o pai descobrira, as palavras foram duras: saí da minha casa, anormal. Fugira para Lisboa, sobrevivera com empregos precários, sofrera discriminação subtil, olhares, comentários sussurrados. Encontrara refúgio numa comunidade LGBT no Príncipe Real, mas sempre sozinho, sem confiar. Miguel mudara tudo. A criança, com os seus olhos grandes e tristes desde a morte da mãe, despertara nele um instinto paternal. E Ricardo? Ricardo era proibido. Poderoso, heterossexual, patrão. Mas os olhares dele ultimamente seriam ilusão. Uma noite chuvosa, Miguel teve febre. Ricardo, desesperado, chamou Tiago ao quarto. Juntos, velaram a criança, alternando com pressas frias. As mãos tocaram-se acidentalmente, e nenhum recuou. Obrigado, murmurou Ricardo. Sem ti, não sei o que faria. Tiago engoliu em seco. Eu amo, senhor. Ao Miguel. E a esta casa. Ricardo virou-se para ele. E a mim? O que sentes por mim? A pergunta pairou, explosiva. Tiago empalideceu. Eu. Não posso. É errado. Por quê?
Porque sou o teu patrão. Ou porque sou homem. Tiago levantou-se, tremendo. Os dois. E porque o mundo não perdoa. Ricardo agarrou-lhe o braço. Aqui, na minha casa, eu decido o que é perdoado. Mas Tiago soltou-se, fugindo para o quarto dele. Lá, chorou. Não posso arriscar tudo por um sonho, pensou. No dia seguinte, pediu demissão. Ricardo recusou. Ficas. Pelo Miguel. Mas a tensão crescia. Rumores começaram na vila, o empregado gay demasiado próximo do patrão viúvo. Uma tia conservadora de Ricardo telefonou, escandalizada. Ricardo defendeu Tiago, mas interiormente duvidava. E se destruísse tudo? Então, o primeiro grande conflito, uma festa na vila, com amigos ricos de Lisboa. Tiago servia, discreto. Um convidado, bêbado, fez um comentário homofóbico sobre o criado maricas. Ricardo explodiu, defendendo-o publicamente. Ele é mais homem que tu. Os convidados chocaram-se. Tiago ouviu, o coração partido de gratidão e medo. Naquela noite, sozinho no terraço, Tiago confessou a si mesmo, amava Ricardo. Profundamente. Ricardo, ouvindo da janela, sentiu o mesmo. Mas o medo paralisava-o. O alta tensão emocional culminava quando Miguel, curado, perguntou novamente: o Tiago fica para sempre? Ricardo abraçou o filho. Vou lutar para que sim. Mas como? A sociedade, a família, os negócios. Tudo contra. Tiago decidiu ir embora, para proteger todos. A carta de demissão de Tiago chegou à mesa de Ricardo numa manhã cinzenta, o mar de Cascais agitado como o seu espírito. Não posso ficar, senhor. Por respeito a si e ao Miguel. Simples, devastadora. Ricardo amarfanhou o papel, o peito em chamas. Como ousava ele fugir? Depois de tudo, os olhares, os toques acidentais, a proximidade que crescera como uma maré inevitável. Correu ao quarto de Tiago, encontrando-o a fazer a mala. Não vais a lado nenhum. Tiago parou, as costas tensas. Tenho de ir. Antes que destrua tudo. Ricardo aproximou-se, a voz rouca de emoção. Destruir o quê? A minha vida falsa. Eu não vivo desde que a Ana morreu. Só existo. Tu e o Miguel. Vocês despertaram-me. Tiago virou-se, olhos úmidos. Sou gay, Ricardo. O mundo sabe agora, graças àquela festa. Vão falar, vão julgar. O teu império. Que se dá no império? Ricardo gritou, surpreendendo-se. Eu nego-me há anos. Casei por conveniência, escondi desejos. Contigo, sinto-me vivo. Tiago abanou a cabeça. É ilusão. Quando a novidade passar, vais arrepender-te. Mas Ricardo agarrou-o pelos ombros. Olha para mim. Sente isto. Puxou-o para um abraço, e Tiago resistiu um instante, depois cedeu, o corpo tremendo contra o dele. Não foi um beijo, ainda não, mas uma confissão silenciosa. Choraram juntos, anos de repressão libertando-se. Miguel entrou, vendo-os. Não briguem. Ricardo ajoelhou-se, abraçando o filho. Não brigamos, filho. Estamos a aprender a amar. Tiago sorriu através das lágrimas. Ficou. Mas o conflito externo explodiu. A família de Ricardo, conservadora do Porto, soube dos rumores. A irmã telefonou, um empregado gay. Com o teu filho. Vais perder tudo. Ricardo desligou, furioso. Mas duvidava. E se ela tivesse razão? Tiago sentiu a hesitação. Eu entendo se quiseres distância. Não, respondeu Ricardo. Mas precisamos de tempo. Levaram Miguel a Sintra, para um fim de semana fugido. Nos palácios mistéricos, passearam de mãos dadas com a criança, fingindo ser uma família normal. Lá, numa clareira, Ricardo beijou Tiago pela primeira vez. Suave, hesitante, cheio de anos reprimidos. Tiago correspondeu,
o mundo desaparecendo. Eu amo-te, murmurou Ricardo. E eu a ti. Há meses. Mas voltando a Cascais, a realidade bateu. Um jornalista sensacionalista publicou: bilionário viúvo em romance com empregado gay. Os telefones tocaram incessantemente. Parceiros de negócios recuaram. Ricardo enfrentou a imprensa: a minha vida privada é minha. Mas interiormente, quebrava. E se perder o Miguel na custódia familiar? Tiago confortou-o: lutaremos juntos. O alta emoção veio quando a ex-sogra de Ricardo, avó de Miguel, intentou a ação judicial, alegando ambiente impróprio. Ricardo desesperou. Vou perder o meu filho por te amar. Tiago chorou. Então deixa-me ir. Não. Ricardo gritou. Tu és a família que sempre quisemos. A batalha começou. Advogados, audiências. Tiago testemunhou, revelando o passado doloroso, provando o amor puro por Miguel. Ricardo confrontou a família: ou aceitam-nos, ou perdem-nos. Alguns viraram costas. Mas Miguel, na audiência, disse ao juiz: quero os meus dois pais. O juiz, progressista, favoreceu-os. Portugal mudara, leis protegiam famílias LGBT. Mas o dano estava feito. Ricardo perdeu contratos, mas ganhou liberdade. Tiago e ele, mais unidos, reconstruíam. A vitória judicial trouxe alívio, mas cicatrizes profundas. Ricardo via os olhares na vila de Cascais, curiosos, alguns hostis. Bilionário gay com o criado, sussurravam. Ele lutava interiormente: valer a pena. Perder amigos de longa data, parte do império encolhera. Mas olhando para Tiago a brincar com Miguel na praia, sabia que sim. Tiago, porém, carregava culpa. Tudo isto por minha causa. Ricardo abraçou-o à noite. Por nossa causa. Eu escolhi isto. A relação aprofundava-se. Noites de conversas intermináveis, revelando vulnerabilidades. Tiago falou do ex-namorado em Lisboa, traído por medo. Ricardo confessou affaires escondidos, nunca assumidos. Agora, somos livres, disse Ricardo. Mas um novo conflito surgiu: o passado de Tiago. O pai, do Alentejo, soube pela imprensa. Telefonou, furioso, desgraçado, envergonhas a família. Tiago quebrou. Ele tem razão. Sou um erro. Ricardo segurou: não. Ele é que errou ao rejeitar-te. Decidiram viajar ao Alentejo, confrontar a família de Tiago. A viagem foi tensa. Na quinta familiar em Évora, o pai recusou recebê-los. A mãe, chorosa, abraçou Tiago em segredo. Sinto a tua falta, filho. Miguel, inocente, conquistou a avó. Aos poucos, rachas na muralha. O pai cedeu parcialmente: não aprovo, mas és meu sangue. Não era aceitação plena, mas início. De volta, Ricardo propôs: adota o Miguel comigo. Sejamos família legal. Tiago chorou de emoção. Sim. Mas preconceito persistia. Num restaurante em Lisboa, um grupo murmurou insultos. Ricardo confrontou, mas Tiago puxou: não vale a pena. Interiormente, Tiago duvidava: e se ele se cansar disto? Ricardo sentia o mesmo: e se não for suficiente para ele? Uma crise veio quando o antigo amigo de Ricardo, homofóbico, espalhou boatos nos negócios. Perdas financeiras. Ricardo deprimiu. Talvez devêssemos ser discretos. Tiago magoou-se. Esconder de novo. Não volto à cela. Discutiram ferozmente, a primeira grande briga. Tiago fez mala. Vou-me embora. Ricardo implorou. Fica. Eu mudo. Reconciliação veio em lágrimas, promessas de autenticidade. Participaram na parida em Lisboa, de mãos dadas com Miguel. Orgulho, visibilidade. A sociedade mudava aos poucos, amigos verdadeiros ficaram. Mas o maior alta, Tiago descobriu uma carta antiga da mãe de Ricardo, revelando que Ana sabia da orientação dele, aceitava. Ela queria que fosses feliz, leu Ricardo, chorando.
Libertação total. A vida estabilizava, mas sombras persistiam. Ricardo reconstruía o império com parceiros progressistas, investindo em causas LGBT. Tiago estudava online, sonhando gerir a casa como igual. Miguel crescia feliz, chamando-os Pai Ricardo e Pai Tiago. Mas um conflito inesperado, saúde de Tiago. Exames revelaram problema cardíaco congénito, agravado por stress passado. Ricardo devastado. Não te perco. Tiago, calmo exteriormente, aterrorizado interiormente. E se morrer? Deixo-vos sozinhos outra vez. Cirurgia marcada em Lisboa. Noites de angústia. Ricardo velou, recordando a perda de Ana. Não suporto mais dor. Tiago, antes da operação, ama o Miguel por mim, se. Não digas isso. Ricardo beijou, voltas. Sucesso cirúrgico, mas recuperação lenta. Neste período, Ricardo confrontou demónios profundos. Eu não mereço esta felicidade. Castigo por anos de negação. Tiago, da cama, mereces. Nós merecemos. Família de Tiago visitou, reconciliação gradual. Miguel desenhou, a minha família completa. Emoção transbordava. Recuperado, Tiago propôs casamento. Portugal permitia. Ricardo aceitou, lágrimas. Cerimónia íntima na vila, só amigos verdadeiros e Miguel como padrinho. Votos, prometo amar-te além de preconceitos, para sempre. Lágrimas, aplausos. Mas pós-casamento, novo desafio, a adoção formal de Miguel concluída, mas Exoga apelou novamente. Batalha final judicial. Testemunhos emocionantes, psicólogos atestando ambiente amoroso. Vitória definitiva. Ricardo, agora, ninguém nos separa. Tiago, somos invencíveis. Viagens familiares, Douro, Algarve. Mas interiormente, Ricardo ainda lutava com inseguranças. E se o desejo mudar? Tiago tranquilizava, o nosso amor é profundo, além do físico. Confiança crescia. Anos passaram, a vila em Cascais ecoava risos. Miguel, agora 10 anos, orgulhava-se dos dois pais. Vocês são heróis, dizia, ouvindo histórias de luta. Ricardo, mais sereno, doava parte da fortuna a associações LGBT, ajudando jovens rejeitados como Tiago fora. Tiago geria uma fundação, acolhendo crianças. Mas o maior alto emocional veio inesperado, carta do pai de Tiago, idoso, pedindo perdão. Errei, filho. Quero conhecer o meu genro e neto. Viagem ao Alentejo, reconciliação chorosa. Perdoa-me, suplicou o pai. Tiago abraçou, já perdoei há muito. Família unida finalmente. Ricardo refletia, quem diria que flagrar-te com Miguel mudaria tudo? Tiago sorriu. Foi o destino. Tu precisavas de ajuda tanto como eu. Amor maduro, profundo, superara preconceitos, perdas, medos. Miguel cresceu, assumindo-se bissexual mais tarde, apoiado incondicionalmente. Legado, provaram que amor vence. No terraço, ao pôr do sol, abraçados, Ricardo murmurou, tu salvaste-me. Tiago, nós salvámo-nos mutuamente. Fim de uma jornada de dor à redenção, amor triunfante.